Já pensou como as sociedades parecem cada vez mais hostis e menos compassivas? As pessoas estão tão embrenhadas nas suas próprias vidas e nas suas ambições pessoais que cada vez têm menos tempo para o próximo. Mas o apóstolo Tiago avisou-nos que a verdadeira religião diante de Deus nosso Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Há uma pessoa na Bíblia que representa este princípio perfeitamente. E hoje nós vamos conhecê-la melhor e captar o que a sua vida nos ensina. Olá de volta ao Dicas da Tininha. Eu sou Sandra Cruz Rosa, sou professora de Teologia e a minha paixão é ver as pessoas alcançarem o seu potencial pleno. Voltamos à série Heróis da Fé para descobrirmos as qualidades da bondosa Dorcas e como elas devem estar presentes na nossa própria vida. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma mulher judia helenística chamada de Tabita pelos judeus e de Dorcas pelos gregos. No aramaico, Tabita significa gazela ou mulher elegante e ágil. E na cultura judaica, uma gazela era uma metáfora para os prosélitos. Alguém que abdicava da sua própria religião porque reverenciava Deus e se convertia ao judaísmo. Ela morava em Jaffa, ou Jope, uma pequena cidade portuária banhada pelo Mediterrâneo. O Porto de Jaffa, ou o Porto de Jope, como também é conhecido, tem mais de 4.000 anos de existência. E, no mundo da antiguidade, era uma posição estratégica, tanto militarmente como para as rotas comerciais do mundo antigo. Quem controlava o Porto de Jope controlava a principal porta de entrada em Israel. Pensa-se que o significado de Jope, ou de Jaffa, é bela, e definitivamente esta é uma linda cidade que está ali banhada pelo Mediterrâneo. A primeira citação acerca de Jaffa aparece durante a altura da construção do primeiro templo, o Templo de Salomão. E lemos em Crônicas 2:15 a seguinte referência: nós iremos cortar nas montanhas do Líbano toda a madeira que precisares e vamos enviar-te por mar, em jangadas até Jaffa. De lá tu a farás transportar para Jerusalém. Jaffa aparece novamente mencionada durante o exílio dos judeus da Babilónia para regressarem a Jerusalém, conforme o decreto do rei persa Ciro, que permitiu que cedros fossem comprados no Líbano para a construção do templo e ali aportassem no porto de Jope. E Esdras 3:7 mostra-nos o que aconteceu. Pagou-se em dinheiro aos pedreiros e carpinteiros e fez-se o pagamento em víveres, bebidas e azeite aos sidónios e aos tiros, que fizeram chegar as madeiras do cedro do Líbano até ao mar de Jaffa, de acordo com a autorização de Ciro, rei da Pérsia. Foi também em Jaffa que partiu o profeta Jonas para fugir à ordem de Deus que lhe tinha dado, uma ordem de evangelização dos ninivitas. Nínive era a capital do mundo assírio e a Assíria era inimiga de Israel. Mas, em vez de obedecer a Deus, Jonas fugiu para Jaffa, para ali encontrar um barco que seguisse para Tarsis, a direção oposta de Nínive. E lemos em Jonas 1:3. Mas Jonas decidiu fugir para longe de Deus, indo para Tarsis. Dirigiu-se a Jaffa, onde encontrou um barco que ia para Tarsis. E foi também nesta cidade que Deus deu a Pedro a visão do lençol com inúmeros animais impuros que os judeus não comiam, para que ele pudesse matar e comer, numa simbologia que significava que o Evangelho deveria ser aberto aos não-judeus, aos gentios, aos povos de todo o mundo, onde nós também estamos, graças a Deus, incluídos. E lemos isso lá em Atos 9, do versículo 11 ao 15. E é em Jaffa que começa então a nossa história da bondosa Dorcas. Ora, o apóstolo Pedro tinha saído de Jerusalém e diz nos Atos dos Apóstolos que ele andava a visitar os santos por toda a parte e foi também ver os de Lida. Ali em Lida, Pedro encontrou um paralítico que estava acamado há mais de 8 anos. E debaixo da unção de Deus, Pedro orou por aquele homem que estava paralítico e ele voltou a andar milagrosamente e toda a cidade se veio a saber daquela notícia e se converteu. Então Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo cura-te, levanta-te e faz a tua cama. Ele levantou-se logo. Todos os habitantes de Lida e da planície de Sarona o viram e tornaram-se crentes no Senhor. A 20 km de Lida morava Dorcas, ou Tabita, que era conhecida pela sua generosidade, pela sua bondade, pela sua compaixão pelos mais necessitados. Havia na cidade de Jaffa uma crente entre os discípulos chamada Tabita, nome que significa gazela. Esta mulher passava a vida a fazer bem e a ajudar os necessitados. Ser discípulo no Império Romano
durante os primeiros 300 anos da nossa era, não era para os fracos. A conversão tinha que ser algo realmente genuíno. Porquê? Porque os cristãos enfrentavam na sociedade discriminação, falta de emprego, pobreza e perseguição. Foi durante os séculos 1 a 3 depois de Cristo que a Igreja foi brutalmente perseguida pelos imperadores romanos. Muitos foram mortos, comidos pelos leões nas arenas, ateados ao fogo com machotes, pendurados nas cruzes. E mesmo assim, a Igreja continuava a crescer, a ponto que os discípulos do caminho, na cidade de Antioquia, foram chamados pela primeira vez, pelas populações daquela cidade, de cristãos, que significa pequenos cristos. Ali em Jope, o ministério de Dorcas era visível através das obras de caridade que ela fazia. Os fiéis cumpriam o mandamento de Jesus e o amor de Cristo abundava entre eles. Os apóstolos, vendo as carências graves do povo, começaram a realizar trabalhos sociais e muitos aderiram a esse desafio, não só com o seu tempo, mas até com as suas próprias possessões financeiras. Uma dessas pessoas era Dorcas, que, sendo costureira, decidiu usar os seus talentos naturais e começar a fazer vestimentas para as viúvas pobres, que não tinham segurança social nem outras capacidades de sustento, porque naquela altura, se uma viúva não tinha família, ela realmente caía na mais profunda pobreza. Apesar de Dorcas usar um talento natural, como ser costureira e fazer vestidos, ela causou um impacto sobrenatural na sua cidade. Não sabemos exatamente quanto tempo Dorcas costurou vestidos para os mais pobres, mas sabemos que o seu testemunho foi de tal forma impactante que quando sobreveio o facto de ela morrer, não sabemos de que doença, as viúvas crentes de Jaffa não se resignaram e mandaram chamar o apóstolo Pedro, que estava a 20 km dali, em Lida. Como Jaffa ficava perto de Lida, onde Pedro se encontrava, e os crentes sabiam que ele estava lá, enviaram 2 homens com este recado: vem ter connosco sem demora. Pedro foi ter com eles. Quando chegou, levaram-no para o quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas se puseram em volta de Pedro, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Tabita tinha feito. Então Pedro mandou sair toda a gente do quarto. Ajoelhou-se, orou e, virando-se para a morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro pegou-lhe na mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os santos, mais aquelas viúvas, e apresentou-a viva. Isto veio a saber-se em toda a cidade de Jaffa, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jaffa bastante tempo, em casa de um curtidor de peles, chamado Simão. O que é que Dorcas, ou Tabita, nos ensina? Como é que nós podemos tirar exemplos e princípios de vida que também possamos aplicar às nossas próprias vidas, dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa missão e da perfeita vontade que Deus tem para nós? Em primeiro lugar, Dorcas é um exemplo da fé prática em ação. Ela viu uma necessidade e ela supriu-a com o seu talento e com o seu tempo. A sua dedicação em ajudar aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade trouxe um impacto na comunidade. Não fica à espera do momento certo para se envolver no voluntariado. Deus deu-lhe dons e talentos, você tem 24 horas como qualquer outra pessoa, e nós fomos chamados a uma mordomia santa, uma mordomia que não só visa gerir bem a nossa própria vida, como causar um impacto no mundo. Portanto, faça aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Salomão alerta-nos que o tempo certo para começar é hoje. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Talvez você goste de trabalhar com animais, ou com idosos, ou com crianças, ou a plantar árvores, seja o que for que lhe traz prazer e que é a sua paixão na vida. Comece hoje a dedicar algumas horas por semana e você vai ver que os benefícios vão ultrapassar em muito o seu esforço, a sua perseverança e o seu envolvimento. O segundo ponto é que Dorcas é um exemplo de fidelidade e de zelo. Embora fazer tecidos, sim, porque os tecidos tinham que ser feitos no tear. Embora fazer tecidos e embora costurar fosse difícil para o seu corpo, não sabemos exatamente que idade teria Dorcas, mas costurar durante muitas horas traz cansaço tanto para a visão como para a coluna. E seguramente que ela se sentiria cansada
de fazer todos aqueles tecidos e de criar todos aqueles vestidos. Mas a quantidade de vestidos que ela deixou prontas na altura da sua morte prova-nos que ela era dedicada, que ela era zelosa e que ela era cumpridora. Ela era uma serva fiel. Ela era diligente e ela era comprometida com o dom que Deus lhe tinha dado e com a missão que ela tinha abarcado no seu coração, com o seu tempo e com os seus talentos. Lembre-se, quando nós fazemos alguma coisa para alguém, mais do que fazermos para as pessoas, nós estamos a fazer para Cristo. Ele próprio nos disse isso. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Em terceiro lugar, Dorcas é também o exemplo de alguém que constrói e deixa um legado. Quantas pessoas sentiriam a sua falta se partisse hoje? O que deixaria construído na sua vida, para a sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade, para o seu país, para a sua igreja? Mateus 5,16 diz-nos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O tempo de construir um legado, de deixar uma herança para as próximas gerações, é hoje. Então pense, um dia quando você partir, qual é o legado que você deixou? Em quarto lugar, Dorcas é também o exemplo de alguém que permaneceu. Faça o seu melhor. Faça com os talentos naturais e com os dons espirituais que você já recebeu de Jesus. E quando vierem as dúvidas se vale a pena o esforço, lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo nos disse. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, como conclusão, o que é que nós aprendemos com esta mulher, Tabita, ou Dorcas? Nós aprendemos que a nossa fé deve ser uma fé que é prática em ação. Nós aprendemos que temos que ser fiéis e zelosos da missão, dos dons, dos talentos que Deus nos deu, do nosso tempo, porque só temos uma vida e o tempo certo para começar é hoje. Nós aprendemos também que devemos pensar na construção de um legado e deixar para as próximas gerações uma história de alguém que fez a mudança e que impactou a sua geração. E por fim, nós entendemos que devemos ser pessoas que permanecem fiéis e que perseveram naquilo que Deus tem para nós como chamada de vida. Então vamos seguir o exemplo de Dorcas, sabendo que, tal como ela deixou um impacto na sua cidade de Jaffa, nós podemos deixar um impacto na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, na nossa geração. Ao servirmos ao próximo com amor, com fidelidade e com zelo, nós estamos a construir um testemunho de vida que será luz para as próximas gerações. Envolva-se num projeto que você goste e que tenha talentos naturais para o desenvolver. Seja um agente de transformação na Terra. E um dia, quando estivermos diante de Cristo, nosso Senhor, nós receberemos as coroas de galardão por termos sido fiéis e por termos respondido à sua chamada. Se achou que este vídeo foi importante para si, então deixe aí o seu gosto, o seu comentário, ative as notificações da sua subscrição para ser avisado a cada sábado quando sai um novo vídeo. Confira ainda os outros vídeos que já saíram da série Heróis da Fé, porque seguramente Deus tem muitas outras coisas para falar consigo. Eu me despeço até ao próximo sábado e lembre-se, o amor é a única arma que vence o mal. Vamos encher mais este mundo com amor. Deus vos abençoe, sinta-se amado, porque Deus o ama.